A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, que dia maravilhoso que fez o Senhor. Então é motivo de alegria para cada um de nós. Estamos vivos, irmãos, glórias a Deus. Enquanto há vida, há esperança, amém? Não fica desanimado não, levanta aí, olha, sacode a poeira, né? E a poeira dos problemas, a poeira da insegurança, da falta de fé, e vem vencer com Jesus, amém? Aleluias, ele te fez mais que vencedor, você sabia? Pois é. Olha só, ontem a gente meditou aqui, né? E a gente viu que nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos herdeiros. O herdeiro sempre está feliz, não é verdade? Então, olha, ainda que você esteja aí no momento difícil da sua vida, saiba que ele vai passar, né? Não há choro que dure para sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? O que importa é a gente ter um coração humilde para entender que as dificuldades não vêm só para nós, vêm para todos, né? O sol não nasce só para bons, ele nasce também para os maus e vice-versa. Então, meus irmãos, dias difíceis tem para todos, né? De repente você aí está num dia difícil, mas também pode ser que você esteja num momento bom da sua vida, né? Então vamos ter também o que? A humildade de saber que o outro está precisando de nós, né? Quando a gente está num momento fácil, bom, a gente está ali, olha, então com forças para ajudar aquele que se encontra num momento difícil. Então não vamos ser o quê? Egoístas, né? Vamos ter um coração de servo para servirmos uns aos outros. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andreia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar aí o sininho, né, para que você receba as notificações quando a gente postar os vídeos e também de compartilhar com seus amigos. Me ajude a chegar nos primeiros 1000 inscritos aqui no nosso canal, que eu tenho certeza, né, que Deus, pela tua tão grande misericórdia, vai prosperar esse canal e nós alcançaremos muitas e muitas vidas pela misericórdia de Deus. Eu sou apenas uma serva do Senhor. E aí que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meus irmãos, hoje então para nossa meditação eu trouxe aqui da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Filipenses, capítulo 2, versículos 5, aliás, ao 11, tá bom? 5 ao 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias! Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Que o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor conforme a sua vontade. Pai, abençoa todos os ouvintes, derramando sobre suas vidas as bênçãos que necessitam. Pai, dá-nos um dia de paz, guardado pelo Senhor, protege a nossa família também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, né, que estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. Aleluias. E hoje, então, nós temos aqui parte dessa maravilhosa carta do apóstolo Paulo, onde ele traz, né, ali para aquela igreja, né, de Filipos, e o Senhor traz para mim e para você, né, tantos e tantos anos após essa situação, né, a situação de quê? De sermos exemplos de Cristo, de termos, aliás, o exemplo de Cristo na humilhação.
Quantas vezes eu e você não diz, né, que estamos sendo humilhados, às vezes no trabalho, às vezes, né, em alguma outra situação, irmãos, mas não fica triste não. Humilhação maior Jesus passou aqui nessa terra, né? Ele se despiu, ele se despiu do seu trono de glória para vir a esse mundo ser humilhado pelo homem. Imagine só, né? Ele, aleluias, ele, o próprio Deus, Filho de Deus, né, que veio a essa terra passar por tantas humilhações por amor. Então, meu irmão, minha irmã, as humilhações que a gente passar aqui nessa terra não se comparam com aquilo que o nosso Mestre passou, com aquilo que o nosso Senhor passou. E aqui diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? O Senhor, né, ele era filho de Deus, ele é, né? Aleluias, o Filho de Deus, né? Subsistindo em forma de Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. A gente vê diversas situações onde o Senhor dá a glória ao Pai, né? Onde ele, em momento algum, toma glória para ele. Então, quem somos nós, né? Tão pequenos que somos, para podermos querer ser alguma coisa nessa vida? Então, meus irmãos, vamos ter como exemplo, né, a humilhação do nosso Senhor, a humildade do nosso Senhor, né? E aí com isso, o que que a gente vai o que que a gente vai ser, como a gente vai ser, né? Nós vamos ser como servos uns dos outros, como diz a palavra do Senhor também, para a gente ser servos uns dos outros. Não vamos querer ser melhores que ninguém, né? Ao contrário, quando a gente se humilha, a gente é exaltado. Tem muitas pessoas que distorcem esse versículo e falam que o humilhado será exaltado, não é mesmo? Mas não, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, ele então será exaltado, assim como foi o nosso Senhor, né? Aqui a gente vê, olha, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando a gente se humilha, né, no sentido de sermos humildes, de reconhecer o outro, né, como maior que nós, no momento em que a gente se cala ao invés de falar, né? Ali alguém está nos humilhando e a gente fica caladinho, né, irmãos? Deus vai vendo tudo isso, né? E na hora certa ele nos exalta. Aleluias, né? Mas então, olha, não que a gente tenha que ter no nosso coração, estou sendo humilhado, vai chegar a hora que eu vou, né? Vou ser exaltado e esse povo vai ver. Não, nada disso, irmãos. Tudo isso aqui na terra vai ficar por aqui. Nós temos que ter um coração sincero, porque Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas. Nada de querermos vingança, né? Mas que tenhamos a certeza de que seja qual for a humilhação, né, que estivermos passando aqui nessa terra, não se compara com o que o nosso mestre passou, com o que o nosso Senhor passou. Então vamos ter esse exemplo, né, para a nossa vida, o exemplo de Cristo, aleluias, né, que se humilhou e por isso ele foi grandemente exaltado, né, conforme diz aqui, olha, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra poderosa, né? Então, seja o que for que você esteja passando, acalma o seu coração, né? Deus vai te levantar, né? Aleluia, vai te tirar desse calabouço, vai te tirar dessa situação difícil. Basta que você tenha um coração humilde de saber esperar o tempo do Senhor. Basta que você não fique reclamando, que você não murmure, que você não acha que é a pior das criaturas. Fica calmo. Acalma o seu coração, continua orando, agradecendo a Deus por tudo, até mesmo por essa tribulação que de repente você está passando, né? Porque no tempo certo o Senhor vai te exaltar em nome de Jesus.
Amém? Glórias a Deus, né, por essa palavra maravilhosa. E aqui nós temos então mais um texto do livro Pão Diário para finalizar o nosso devocional. O título é Engrenagem. Havia um relógio de parede antigo na casa dos meus avós. Eu ficava observando seus detalhes externos e o funcionamento. Mas há pouco tempo atentei para algo que não tinha visto: suas engrenagens. Era o que fazia tudo funcionar, transmitir o movimento adiante, inverter o sentido e reduzir a velocidade desse movimento. Aquele relógio não seria incrível se não fosse pelo trabalho, entre aspas, escondido daquele mecanismo. Isso me lembra o serviço das formigas operárias, que garantem o funcionamento da colônia. Elas são responsáveis pela limpeza, alimentação, cuidado da rainha, das larvas, dos filhotes e da segurança de todo o formigueiro. A Bíblia até nos ensina a observar como elas trabalham e tomá-las como modelo, lá em Provérbios 6, 6 até o 11. Esses exemplos me fazem lembrar de um casal de amigos. Eles inspiram pessoas por sempre se colocar à disposição e trabalhar nas demandas do reino. Na maioria das vezes, os outros nem ficam sabendo do quanto atuam nos bastidores, sem alarde ou autopromoção, e sempre com muito amor e carinho. Costumo chamá-los de engrenagens, pois, como as formigas, fazem os serviços internos para que o externo funcione bem e todos sejam servidos. Isso me faz recordar do espírito servil de Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos convida a imitá-lo. É fato que a comunidade precisa daqueles que cumprem o papel da engrenagem, porque sem eles o restante do trabalho fica comprometido. O que seria do relógio sem todo o seu mecanismo? O que seria do formigueiro sem as operárias? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos servido? Sejamos inspirados a ser como engrenagens no reino de Deus, amém? Como uma boa engrenagem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.